piratinhas de merda! Sejam mais uma vez bem-vindos ao vlog Teorizando com Sanjico. Hoje vamos fazer mais uma analogia. Esse será um quadro deste vlog, que serão comparações de coisas do nosso mundo que podem ter sido usados por Oda como inspirações para One Piece. Algumas são mais diretas, como a referência de nomes, Don Quixote do Flamingo, Drácula e Mihawk, entre outros. Alguns são um pouquinho mais sutis, como esse que eu vou apresentar para vocês agora. Esse também será o primeiro de um grande grupo de analogias referentes aos grandes mistérios de One Piece. Qual seria a inspiração de Oda para, por exemplo, o Reino Antigo, esse que foi dizimado, que perdeu a guerra contra o governo mundial? Ou qual a inspiração para esse mistério que seriam os Dis? O que seria esse Dis? Isso dá pra ver que é um Dis aqui? O que seriam esses Dis e os Tenryubitos? Por que eles usam aquela roupa estranha? No que o Oda poderia ter se inspirado para fazê-los? Então, se você ficou interessado, eu acho melhor você se inscrever e começar a acompanhar este vlog. Mas calma, vamos um de cada vez. Vamos começar primeiro com Ace. Nosso querido Ace, nosso querido Okuman, que nos deixou na saga de Marineford. Eu não me conformei com isso até hoje. Faz 2 anos de... Vai fazer o quê? Acho que 2 anos, né? Realmente para nós vai fazer 2 anos também. E eu ainda não me conformei disso. Na verdade, até agora eu não consegui ver o vídeo da morte dele completa. Eu geralmente, quando vai começar, aí eu fecho os olhos. Assim, eu fecho, pauso. É triste, né? Pois é. Fazer o que? Eu gostava muito do Ace. Eu gostava dele. Mas enfim. Vamos lá. A analogia será com Ace. Eu não sei se vocês conhecem um certo deus de uma certa mitologia que se chama Loki. Aí a maioria das pessoas devem ter feito a ligação direta de Loki com Loki da Marvel, que é Thor, tal. Até saiu, acho que outro filme dele recentemente, alguma coisa assim, dele de Thor e tudo mais. Mas não, eu quero que vocês apaguem essa imagem da sua cabeça. A versão da Marvel é exatamente isso, é uma versão do deus Loki, mas não seria o Loki da mitologia em si, seria uma versão da Marvel para melhor adequá-la ao seu modelo, às suas ideias. E outra coisa que você tem que esquecer para conseguir entender bem esse vídeo é essa imagem de malvadão que o Loki tem, principalmente não só por causa da Marvel, mas também por causa do movimento do cristianismo, para sujar a imagem pagã, sujar a imagem de outras mitologias e tornar o cristianismo como o único caminho, o caminho da salvação, entre outras coisas que vocês devem ter estudado na escola. Houve muita dilaceração e a mitologia nórdica foi uma delas. Dessa forma, o Loki foi usado como um bode expiatório, porque ele era uma figuraça complicada. Então não teve escolha, foi usado e se ferrou. Mas afinal de contas, quem era o Loki? O que ele tem a ver com One Piece? Vamos por partes. Ele era dito como o deus do fogo, o deus da trapaça, entre outras coisas. Filho de gigantes, sendo que um de seus pais tinha um nome com um significado bem específico, que era o seu pai, no caso, que é batendo se faz fogo. É um nome bem original, né? Não podemos dizer que não. E filho de gigantes, mas apesar disso ele era como que o filho adotivo de Odin e por isso vivia entre os deuses. Muito bem, muito legal. Ele era também irmão de Thor, mas era irmão pelo gênero pactual. O que quer dizer gênero pactual? Que eles fizeram uma promessa de sangue, eles fizeram um pacto de sangue para se tornarem irmãos. Muito bem. Loki tem uma personalidade bem complicada e bem peculiar. É conhecido como o deus mais complexo da mitologia nórdica. O Loki, ele era um deus que fazia de tudo. Ora ele irritava os gigantes, ora ele irritava os deuses, sempre entrando em encrencas e sempre dando um jeito de resolvê-las depois. Ou seja, o cara fazia merda, mas depois ia lá e resolvia a merda que ele tinha feito, mesmo que ele se ferrasse no processo. Ele dava um jeito, então ficava mais ou menos tudo ali, beleza, né, tal. Ninguém conseguia entender o Loki de verdade. Ele estava do lado de quem ele era fiel de verdade. E a grande verdade é que ninguém.
Esse que é o complicado do Loki. Ele fazia o que ele queria, quando ele bem queria e da forma que ele queria. Dane-se as consequências. Qual é o nome disso? Ousadia? Sim. Petulância? Sim. E outro nome mais legal, e também foi um motivo pelo qual o cristianismo meio que sujou a imagem desse personagem? Liberdade. Loki é a grande imagem da liberdade, fazer o que bem entender quando bem entender, independente das consequências. Isso, ele era muito livre. E ele não estava do lado A ou do lado B, ele fazia o que ele tinha vontade. Ele era um deus curioso, muito arteiro. Mas não quer dizer que ele era um deus bonzinho. Se os vikings não tinham uma noção de bem e mal como temos hoje em dia. Ele era um deus que era melhor você ficar de olho, porque ele podia fazer merda, ele podia te meter no meio dela. Acontece que liberdade demais também é muito perigoso. Suas ações se tornaram cada vez mais inconsequentes, mais mal pensadas. Apesar de ser alguém muito inteligente, apesar de ser o conselheiro dos deuses, ele agia impulsivamente, se deixava levar pelo momento. E isso criava problemas cada vez maiores, até que chegou no ápice. Há duas versões para esse ápice. Uma delas é que Loki tenha se metido num jantar que não foi chamado. E a outra versão, mais famosa, é que ele se meteu em um sério problema com o Deus da Luz. Deus da Luz, lembram da analogia inversa do vídeo de Doflamingo? Então, nesse caso, a brincadeirinha de Loki foi só um pouquinho longe demais, pouca coisa, besteira, só acabou matando o Deus da Luz. Coisa pouca. Nesse caso, no caso do jantar que ele não foi convidado, ele agiu impulsivamente. Não pensou antes de agir e fez a maior merda da vida dele. Conclusão, ele foi preso. Também existe uma dualidade. Vocês me perdoam, eu vou ter que ligar o ventilador. Essa coisa de falar sobre Deus do Fogo, falar sobre ex, tá nisso, tá vendo só? Ai, meu Deus, eu não aguento com esses piratas. Enfim, voltando, também existe uma dualidade de versões para a prisão de Loki depois desses feitos. Uma das versões é que transformaram ele num salmão e o prenderam com as tripas de um dos seus filhos. Legal esses deuses, né? Simpáticos, bonitinhos os castigos deles. Ok, mas a versão mais famosa e mais popular da prisão de Loki após o pior atentado contra os deuses foi prendê-lo a uma rocha, que também essa versão varia um pouquinho, é uma rocha, um rochedo ou uma caverna, um lugar escuro. Vamos ficar com a versão da caverna, logo vocês vão entender. Foi preso numa caverna, vamos dizer assim, num lugar profundo, tipo um subsolo. E lá ele acorrentado, ele se recebia diretamente do seu rosto o veneno de uma cobra, certo? Veneno. E dessa terrível prisão veio a superstição que de tão dolorido, de tão terrível era esse veneno atingindo o rosto de Loki, que os seus urros de dor causavam terremotos. Para aí, vamos recapitular. Prisão, subsolo, veneno, terremotos. Prisão, subsolo, veneno, terremotos. Muito bem, essa era a prisão terrível de Loki. Ao fim dessa prisão, quando ele finalmente se libertasse, ocorreria o Ragnarok. Ragnarok, já ouviram falar? Que é o crepúsculo dos deuses, às vezes equivocadamente traduzido como o fim do mundo, mas era por aí, seria a guerra dos deuses que levaria ao fim do mundo. Nessa guerra, Loki estaria predestinado a lutar contra Heimdall. Heimdall, eu tenho quase certeza que se fala assim, pelo menos até hoje, sempre falaram Heimdall. Ele estaria predestinado a lutar com Heimdall, o deus guardião, e nessa luta terrível ele morreria. Morreria contra o guardião dos deuses, que em algumas traduções, em algumas versões, ainda mais por causa da imagem do Loki, ele também, Heimdall, é conhecido como o deus da justiça.
É isso aí, meus caros, o Deus da Justiça. A figura de Ace foi inspirada em Loki, o deus nórdico do fogo. Claro que não tão profundamente, é alguns pontos aqui, alguns pontos acolá. É uma inspiração mais sutil, diferente de Doflamingo, que é o total oposto. Loki tem alguns pontos a ver com Ace em questão das suas ações. Apesar de parecer inteligente e racional, ele é impulsivo e acaba se ferrando muito, acaba se metendo em problemas e acaba envolvendo os outros em problemas também. Mas também é um pouquinho dessa inspiração contrária, de uma analogia inversa, como no caso do Doflamingo. Em que quesito? Haviam particularidades de Loki e de Ace que eram completamente opostas. Por exemplo, Loki sempre fugia das suas encrencas, sempre fugia. Imagina, eu vou ficar aqui para receber o quê? Um oco no peito? Tá louco, eu vou fugir enquanto dá tempo. E as suas fugas eram sempre um sucesso. E claro que depois ele voltava para limpar a merda toda, mas ele fugia antes, para evitar as consequências imediatas. E Loki sempre caluniava os outros, sempre falava mal dos outros. Ele tinha uma língua afiada, a língua mais afiada do norte da Europa. Ele sempre era desaforado com os outros. Ace, por sua vez, nunca fugia de nada. Esse era o seu grande problema. Nunca fugia de nada e nunca aceitava desaforos. Entendeu o jogo de opostos? Muito bem, há outros tantos pontos dos dois que não batem, mas como eu disse, é uma inspiração. Uma inspiração não quer dizer que vai ser a figura exata de Loki, vai ser exatamente igual a Ace. Não, são pontos que se cruzam e os destinos se tornam diferentes a partir da ideia do autor. Mas há muitas coisas que batem na personalidade de Loki e da personalidade de Ace, como essa inconsequência, esse desejo de liberdade, se meter em tudo quanto é problema, mas sempre dá o seu jeitinho de resolver. E outra coisa interessante é como o Ace entrou na tripulação do Barba Branca, justamente querendo matá-lo. Ou seja, estava lá, ele era quase como parte da tripulação já, mas todo dia tentava matar o Shirohige. Isso é uma coisa complexa, é uma coisa que é uma dualidade, ambíguo, que é ambíguo, me lembra bom play. É uma coisa ambígua, que é Loki, exatamente, não estava de um lado e nem do outro, fazia o que bem queria. Esse também não era necessariamente um bom samaritano como o Luffy é, então porque nunca se sabe que ele podia ser um tantico trapaceiro e tudo mais. Vocês lembram-se da época de Sabo? Então é mais ou menos isso daí, alguns pontos batem, outros não, mas é isso que se trata, uma inspiração. Loki acabou morrendo no Ragnarok, e mesmo que Marineford não foi uma guerra que levou ao fim do mundo, podemos dizer que não é o fim do mundo, mas é o começo de uma nova era. Ai, frase épica, cara, demais. Podemos dizer que foi um novo mundo que se formou ali. Novo mundo, pegou, ah, que merda. Enfim, foi uma guerra que fundou uma nova era, um novo tempo que começou nesses novos dias, as alegrias. Porque todo vlogger canta. De todos, é só querer. Bem, é isso. Eu espero que tenham gostado das comparações. Tem mais algumas semelhanças com a mitologia nórdica e One Piece, como por exemplo os gigantes, que tem esse ar um pouquinho viking, e eles têm um deus dos gigantes. Será que vamos acabar vendo o Jin nessa história? Pois é. E para terminar, não podemos esquecer que o Luffy, nosso querido Luffy, tem um golpe com o nome desse irmão pactual de Loki. Pois é, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa analogia. E é isso, gente. Deixa eu ver se eu tenho alguém para agradecer aqui. Queria mandar um beijo para Christian Davi, que se inscreveu no vlog. Um beijo, Christian Davi. E também mais um beijo para Guild-san, que foi o primeiro que eu comentei. Tem essa analogia que no princípio eu achei meio louca e tal, mas depois ele passou um pouquinho pro Zera. O Zera pediu pra mim passar o resto pra ele, também se interessou então. E é isso, obrigado a todos vocês e meus queridos piratas, nos vemos no mar.